E aí, pessoal, boa tarde. Vamos continuar nossos pequenos projetos para a gente finalizar a recuperação do primeiro bimestre, né? Então, a gente tinha feito essa telinha de login, lembra? Né? Já faz alguns dias que eu fiquei afastado, uma semana, e dei um tempo aí para vocês estudarem. Então, essa telinha de login, a gente pede aqui o e-mail, a senha. Coloquei um combo box aqui só para a gente praticar um pouquinho. Ele é muito importante. Quebra um galho danado quando a gente está começando. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um banco de dados nisso agora, né? Por enquanto, ó, quando a gente preenche aqui alguma coisa, vou colocar aqui thiago@gmail.com, uma senha super secreta, de 1 até 9. Vou falar aqui que eu sou um visitante e vou clicar em entrar. Por enquanto, a única coisa que ele faz é imprimir aqui no nosso console, ó, no nosso terminal, esses dados, né, que a gente pega lá da nossa interface. Então, a interface está bonitinha, está funcionando. A gente tem aqui apenas um botão, esse botão entrar, né, que chama essa função, né, essa função entrar. Lá na função entrar, né, tá aqui em cima organizadinho, a gente vai pegar esses dados e faz o print. Ok, vamos partir para o banco de dados agora e ver isso aqui funcionando de uma forma mais bonitinha, né? Vou deletar esses prints, a gente não precisa deles aqui. E vamos pensar no banco de dados. Então vamos lá para o BR modelo para a gente fazer a modelagem do que a gente está trabalhando. Beleza, estou aqui no BR modelo, vou criar uma nova modelagem. Vou chamar aqui de login Vasco. Salvar. Então, quando a gente pensa em banco de dados, lembra, a gente tem lá o nosso conceito de entidade. O que é uma entidade para a gente? É uma tabelinha onde a gente vai guardar informações. Só que as informações que a gente guarda nessa tabelinha, elas são sempre do mesmo tipo de elemento, né? Sempre parecidas. Então, se a gente está falando ali numa tela de login, eu vou colocar aqui uma entidade, vou chamar ela de login, e o que ela vai ter aqui? Só dados do mesmo, do mesmo, do mesmo modelo, né? Do mesmo tipo. Se eu for fazer login, Thiago, eu preciso do meu usuário, da minha senha, e no nosso exemplo aqui eu preciso informar se eu sou professor, visitante ou aluno. Se você for fazer o login, o que você precisa? As mesmas informações: e-mail, a senha e que tipo de login que é. Então tá vendo que a gente tem sempre uma tabelinha parecida. Vamos colocar aqui. Qual que vai ser o nosso elemento identificador dessa tabela? Ou seja, a nossa chave primária. Qual desses elementos vai ser sempre único? Nunca vai ter um repetido. A senha, por mais incrível que possa parecer, pode coincidir da pessoa ter a mesma senha. O aluno, né? Ali quando a gente escolher no combo box, nós vamos ter vários alunos, nós vamos ter vários professores, então a gente não pode. Mas o e-mail é único, né? De cada um. Então vamos usar como chave primária o nosso e-mail. Além do e-mail, a gente vai ter agora como atributo normal, a pessoa vai guardar a senha dela, né? A gente vai ter aqui a senha e a gente vai ter também o tipo de acesso, né? Vou chamar de tipo para a gente ver se ele é professor, se ele é visitante, se ele é aluno, ok? Nossa tabelinha, por enquanto, não vai ter nenhum relacionamento. Vamos deixar ela só desse jeito. Quando, né, no próximo exercício, a gente vai criar um cadastrozinho, fazer um CRUD, a gente vai criar um relacionamento para quem está fazendo o login. Mas, por enquanto, é só isso. Então, eu preciso de um e-mail que seja único, ele não pode repetir. Preciso de uma senha e tenho o tipo do usuário, ok? Beleza. Terminamos aqui a nossa pequena modelagem. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá para o MySQL criar essa tabela, ok? Então, estou aqui no MySQL, aba SQL, e vamos criar agora essa tabela. Vou ampliar bastante aqui para ficar mais fácil de ver. Create database e vou chamar de login, né? São os nossos dados de login. Ponto e vírgula, Ctrl Enter para executar. Ele vai criar, aparece aqui do lado, ó, nessa abinha, o nosso banco login. Ó.
clicar nele aqui, tá vazio, ok? Mas aparece aqui em cima, o banco de dados login. Estou trabalhando dentro dele agora. Então, vou voltar para o SQL e vamos criar agora aquela tabela. Então, aqui ó, no BR Modelo, eu tenho uma tabela chamada login. Então, vamos criar. Ó. Create Table Login. Vou abrir parênteses, já vou fechar aqui, colocar o ponto e vírgula. E o que a gente vai ter aqui dentro? Então, a gente vai ter o e-mail, que é a nossa chave. Teremos aqui também a senha e a gente vai ter também o tipo. O que vai ser cada elemento desse aqui para a gente? Então, o e-mail. A gente sabe que é um tipo textual, né? Então, ele vai ser um varchar. Vou colocar aqui uns 50 caracteres no máximo, né? Ele vai ocupar no máximo uns 50 caracteres. E ele é a nossa chave primária. Então, é a nossa primary key. Ok? Ok. Vírgula. O próximo, a senha. A nossa senha, a gente tem várias formas depois para guardar isso aqui em forma de hash, né, para ficar organizadinho. Por enquanto, só para efeito didático, vamos deixar ela como texto mesmo, tá? Não vamos complicar. Então vamos colocar aqui que ela também é um varchar de 8 caracteres. A gente pode ter aqui no máximo 8 caracteres, vírgula. E o tipo. Esse tipo, a gente vai já trabalhar uma outra forma. Vou voltar lá na minha janela. Então aqui, ó, eu só tenho 3 tipos já conhecidos: aluno, professor e visitante. Então eu vou criar esse atributo tipo já com esses valores pré-definidos. Então ele vai ser um enum, tá? Do tipo enum. E aí ele só aceita esses valores. Aluno, vou colocar aqui entre aspas, o próximo professor, entre aspas, e o próximo visitante, ok? Eu só posso colocar isso, qualquer outro valor ele não vai aceitar, beleza? Então, vou executar aqui, criamos a nossa tabelinha, ó, já está pronta aqui a nossa tabelinha de login, e vamos voltar lá para o nosso código agora. Como que a gente vai fazer então? Vamos voltar lá no VS Code. Ok, estamos aqui no VS Code. Então, quando eu clicar agora no botão entrar, eu quero que aconteça outra coisa, não só fazer aquele print. Eu quero me conectar no banco, verificar se aqueles dados existem e, se existir, eu faço o login do usuário, ok? Para isso, a gente precisa então começar realizando a conexão no banco de dados, né? A gente vai precisar instalar, ó, pip install PyMySQL, que é a biblioteca que a gente está trabalhando em sala de aula. Então, vou instalar o PyMySQL. No meu caso aqui, ó, ele fala que já está instalado, ok? Se no seu computador não tiver, é só usar o gerenciador de pacotes, o pip install PyMySQL. Feito isso, vamos importar ela. Import PyMySQL. Ok, como que a gente vai trabalhar agora, né? Para o nosso código ficar organizado, lembra que a gente parte de um princípio de que cada função tem uma única responsabilidade, né? Então, mesmo que no primeiro momento agora não fique tão organizado, depois a gente organiza para que isso aconteça. Se quando eu clico no botão entrar, eu preciso executar só a entrada, eu vou criar então funções separadas para as atividades que eu preciso. Olha só, eu preciso de uma função para conectar no banco de dados. Vou chamar ela de conectar. Depois, eu vou precisar de outra função para desconectar do banco. Então, eu já sei que eu preciso de pelo menos essas duas. Vamos colocar aqui. O que vai ter na conexão? Eu vou criar aqui o meu elemento conexão, que vai fazer a ponte com o banco de dados. E eu vou criar também o meu cursor, que é o elemento que a gente utiliza para manipular o banco de dados. Então, eu vou criar aqui, ó, conexão. Ele é do tipo PyMySQL.connect, abre e fecha parênteses. E dentro aqui do parênteses, eu vou passar os parâmetros que eu preciso para efetuar essa conexão. Quais são esses parâmetros? Eu preciso passar o host, é o computador onde está instalado o banco de dados. No nosso caso, no nosso laboratório, aqui em casa também, ele é o meu computador, né? Então eu vou colocar localhost, porque está na minha máquina mesmo, vírgula.
Próximo, eu vou passar aqui o user. Eu quero saber qual usuário que vai fazer a conexão. O usuário padrão do MySQL é o root. Como a gente ainda não mexeu em nada de administração de banco de dados, está com o usuário padrão. Por enquanto, pode deixar assim. A senha é o meu passwd. Cuidado para não confundir com esse password aqui, tá? No caso do MySQL, ele chama a senha de passwd. Então, abre aspa, fecha aspa, vazio, que também é o padrão. E vamos conectar em qual banco de dados? Ó, database. O nosso banco de dados a gente criou com o nome de login. Então, eu preciso dessas informações para efetuar a minha conexão. Só que agora eu preciso do elemento cursor para manipular o banco. Então, eu vou criar aqui dentro ainda da minha função, ó, o meu cursor, que ele é um elemento de conexão.cursor. Ok? Aqui tem um detalhe. Se a gente estivesse trabalhando com orientação a objeto, a gente ia passar o self, ele ia saber que esse elemento faz parte daquela classe, e a gente não teria problema com escopo de variável, né? Se é um escopo local ou escopo global. Aqui, tanto o cursor quanto o conexão, eu criei dentro da variável conectar. Então, ele só existe aqui dentro. Quando eu tentar acessar ele aqui, ó, no desconectar, vai dar problema. O que eu vou fazer então? Eu vou avisar aqui para o meu sistema, ó, que conexão e cursor são variáveis do tipo global. Então eu vou colocar aqui, ó, global conexão e vou colocar aqui global cursor, tá? Para que ela exista também fora dessa função aqui. Senão eu não consigo acessar ela aqui no desconectar. No desconectar, eu vou precisar rodar apenas um comando aqui, que é o meu conexão.close, quando eu terminar de usar o banco de dados. Então nunca se esqueça, banco de dados é igual geladeira. Você abre, pega o que você quer, ou guarda o que você quer, e fecha de novo. A gente tem a função para abrir o banco, a função para fechar o banco. Beleza? Vamos concentrar agora, então, no que a gente precisa fazer para entrar aqui, ó. Quando o sistema, alguém digitar o e-mail, digitar a senha, escolher o tipo, eu preciso realizar ou não o login, né? O que a gente vai fazer primeiro, então? Peguei os dados e agora eu preciso abrir o meu banco. Eu tenho uma função chamada conectar, própria para isso. Vou executar ela, ó. Conectar. Ok. Conectei. Agora eu vou procurar no meu banco de dados se esse usuário aqui, ó, que está tentando fazer o login, existe lá dentro, ok? Então eu vou rodar aqui, ó, o meu cursor.execute. Ele vai executar um código SQL para mim. Vou colocar aqui um F, abrir aspas 3 vezes, 1, 2, 3, fechar 3 vezes, 1, 2, 3, e aqui dentro eu vou colocar o meu código. Qual o código que eu vou executar? Eu preciso fazer uma busca no banco, ó, um select asterisco from login. Eu quero pegar tudo que tem lá na tabela login, porém eu tenho uma condição. Where o meu usuário, né? O meu e-mail, aliás, lá eu chamei de e-mail, tem que ser igual essa variável que eu tenho aqui, ó, do usuário. Então, usuário, ok? Eu coloquei essa string formatada justamente para a gente poder utilizar aqui, ó, a variável. Então eu vou fazer select asterisco from login where e-mail seja igual a esse usuário. Vou colocar aqui ponto e vírgula. Beleza, rodei esse código. Se ele encontrar esse usuário, lembrando que o e-mail é a chave primária, então ele não vai encontrar mais de um, ele só vai encontrar 1 ou 0, ou vai ter ou não vai ter. Se ele encontrar, eu vou verificar aqui embaixo, ó, se cursor.rowCount, então se o contador de linhas do cursor for igual a 1, ó, igual a 1, quer dizer que ele encontrou o usuário. Se ele encontrou, agora a gente vai comparar a senha. Preciso verificar se a senha bate. Então, vou colocar outro if. Ó. Se, aliás, vou pegar os dados primeiro do cursor. Então, vou colocar aqui, ó,
dados. Esses dados são o que vem lá do banco de dados. Ó. Cursor.fetch1. Porque a gente sabe que eu estou pesquisando pela chave primária, eu só vou ter 1, né? Então, vou guardar dentro de dados o que veio lá do meu banco, ok? Agora eu vou comparar. Então, se dados, em qual posição que vai estar a minha senha? Isso aqui é importante. Vamos voltar lá no banco. Ó, eu tenho e-mail, senha e tipo. Ele vai chegar lá para mim, ó. O e-mail vai ser a minha lista na posição 0, a senha, a lista na posição 1 e o tipo, a minha lista na posição 2, ok? Então vamos lá. Então, se dados na posição 1, 1 for igual a minha senha, né, que eu digitei aqui, lembrando que a gente não está trabalhando por enquanto com nenhum tipo de hash, de criptografia para senha, tá? Normal, para ficar mais prático o nosso didático aqui, o que a gente precisa. Então, se o dado que veio do banco de dados lá na posição 1 for igual à senha, eu posso efetuar o login. Por enquanto, vou colocar só um print escrito aqui, ó, que está login ok. Certo? Se isso aqui não der certo, se a senha não tiver ok, ó, vou colocar um else e vou colocar um outro print falando que a senha não confere. A senha não confere. Ok. E esse outro if aqui, o primeiro que a gente fez, ó, se o contador for igual a 0, né? Se ele não for igual a 1. Então, eu vou colocar um else para ele também, ó. Else. E nesse aqui, por enquanto, eu vou colocar um print dizendo que o usuário não é cadastrado. Ó. Usuário não cadastrado. Ok? Cadastrado. Beleza. Vamos rodar para a gente ver? Só que primeiro a gente tem que criar um usuário, né? A gente não tem nenhum aqui. Vou criar diretamente lá no banco de dados. Então, vem aqui no SQL e vamos criar um usuário. Ó. Então, insert into, a minha tabela chama login. Eu quero inserir aqui, ó, quais colunas eu tenho? E-mail, senha e tipo. Então, eu vou colocar, ó, quero inserir e-mail, senha e tipo. E quais valores eu quero colocar? Então, values, abre parênteses, abre aspas. O meu e-mail, vou cadastrar o e-mail primeiro, ó, na sequência que a gente colocou ali. Thiago Martins, fecha aspas. Qual que vai ser a minha senha? Então, vou abrir aspas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei a minha senha, vírgula. Qual que vai ser o meu tipo? Lembrando que o tipo é um enum. Ele só aceita aqueles tipos já pré-determinados. Então, eu vou ser agora um visitante. Fecho parênteses, fecho aqui com ponto e vírgula e vou executar. Beleza, eu já tenho um usuário cadastrado, então. Se a gente vier aqui em login, eu tenho aqui ó, o Thiago, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele é um visitante. Vamos lá tentar fazer o login? Vou rodar aqui ó, o meu aplicativo e vou colocar o meu usuário. Eu vou digitar errado. Vou digitar thiago@gmail.com, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e eu sou um visitante. Vou clicar em entrar. Ó, ele me mostrou aqui que eu tenho um erro de sintaxe, né, no meu código do SQL. Então, esse código que a gente fez aqui, ó, me retornou um erro. Vamos verificar o que está de errado aqui para a gente corrigir, beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho de errado? Quando eu passo aqui ó, o valor da minha variável, eu esqueci de colocar ele entre aspas, ok? Então, eu preciso das aspas e depois o valor da minha variável usuário. Vamos executar de novo para a gente ver. Vou fechar aqui, rodar novamente. E eu vou tentar fazer o login com thiago@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sou um visitante e vou clicar em entrar. Ele mostrou aqui para mim, ó, bem pequenininho aqui no meu terminal, usuário não cadastrado. Então, o select, a princípio, ele funcionou e eu digitei o usuário errado mesmo, de propósito. Ok, agora eu vou colocar thiago.maclean@gmail.com, só que eu vou colocar a senha errada.
Então, coloquei qualquer senha aqui. Vou clicar em entrar. Ele mostrou aqui, ó, a senha não confere. Então, novamente, dessa vez ele achou o usuário. Então, o contador aqui foi 1. Ele entrou, pegou os dados do banco e testou a senha. Só que a senha não confere. Novamente, agora eu vou colocar a senha correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou clicar no entrar. Ele colocou aqui para mim, ó, login, ok. Então, o nosso código SQL, o nosso código de conexão, o nosso código de desconexão, a princípio está funcionando. Aliás, o de desconexão a gente não sabe, né? Eu esqueci aqui, ó. Então, para entrar, eu conectei no banco, executei o meu código SQL e no final eu posso fechar o banco. Então, eu posso chamar aqui agora, ó, o desconectar. Pronto. Então, eu entrei no banco e no final eu saí do banco. Não posso esquecer, ok? Então, a primeira parte, realizar o login, funcionou, tá? Vamos tentar aqui de novo, ó. Não tem nenhum problema. Se eu digitar thiagomaclin@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posso escolher aqui o tipo, apesar da gente não estar checando esse tipo aqui lá no banco de dados ainda, mas vou escolher e clicar no entrar. Está funcionando, ok? O que a gente pode melhorar? Se eu tenho aquele tipo, vamos checar ele aqui também, ó. Então, além de verificar se a senha confere, vamos verificar se o tipo também confere. Então, vou colocar aqui um AND. Por quê? Dados na posição 2 também tem que ser igual ao tipo, né, que a gente está procurando, ó. Então, se dados na posição 2 for igual ao tipo, eu vou fazer o login. Se não for, também está errado, ok? Então, o login só vai dar certo se a senha bater e o tipo também. Vamos executar de novo. Vou colocar aqui tudo correto para a gente ver. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou escolher o tipo errado. Eu vou falar que eu sou aluno. Ele vai falar que a senha não confere, porque isso aqui não bateu. Eu vou colocar que eu sou professor, não bateu. Se eu colocar que eu sou visitante, login, ok. Vamos lá, vamos continuar melhorando. Eu precisei ir lá no meu PHP criar um usuário novo. E isso não é legal, né? A gente não tem como dar acesso ao banco de dados desse jeito para um usuário. Então vamos criar aqui, ó, uma forma do usuário se cadastrar, ok? Vamos aqui na nossa janela, perto do botão de entrar, criar aqui um botãozinho para fazer o cadastro. Vamos voltar aqui embaixo, ó, perto aqui do botão de entrar. Eu vou criar outro, vou colocar embaixo, que vai ser o meu botão cadastrar. Tá? Ele é do tipo button. Isso aqui vocês já estão craque agora, né? Ele vai exibir apenas um text aqui de realizar cadastro, o meu bt cadastrar.pack, vou colocar aqui um pad y de 10. Vamos ver como que ficou? Então, se eu rodar, ixi, ele nem coube aqui, né? Ficou muito pequenininho. Na verdade, eu vou tirar essa borda dele, borda 0, para ele não ficar com cara de botão. Vamos ver. Ó, beleza, fica só um textinho. Só que ele ficou muito perto ali, vou colocar uma... pad y, deixa 0 mesmo, sem pad. Vamos ver. Ok, ó, realizar cadastro. Quando eu clicar em realizar cadastro, eu quero que abra aqui uma janelinha para eu poder me cadastrar. Vamos fazer isso então, ó. Então, o comando, né, ó, command desse botão cadastrar vai ser uma outra janelinha que vai ser o cadastrar. Vamos criar ela, então vou lá em cima, organizadinho. Cada def aqui faz uma coisa só. Então, def cadastrar. E o que ela vai fazer? A gente vai criar uma nova janela. Então, a minha primeira janela aqui, ó, chama main, né, que a gente tinha criado. Eu vou criar aqui com outro nome. Vou colocar janela. E ela vai ser do tipo top level. Por quê? Ela é uma janela filha da janela principal.
tá bom? Dentro dela, o que eu vou ter? Só alguns elementos básicos, não é só um cadastro básico. Então eu vou ter aqui um label LB nome, que vai ser do tipo label, ele vai ficar na minha janela, vai exibir um text falando, né? Digite seu nome. Ok, vou inserir ele na tela. Então, lb nome, nome.pack, para inserir ele na tela. Depois, eu tenho que pegar esse dado. Então, eu criei o label só para mostrar para o usuário uma informação. Agora, eu vou criar uma entrada. Então, entrada nome, vou chamar de entrada nome. Ele vai ser do tipo entry e vai ficar na minha janela. Vou inserir na tela entrada.nome, ou entrada nome.pack. Coloquei. Vamos ver como está ficando? Vou rodar aqui, vou clicar em realizar cadastro e ele abre essa janelinha para mim. Está bem pequenininha, mas já dá para a gente ver que está funcionando. Vamos colocar um tamanho para ela, né, para ficar mais fácil. Janela.geometry. Ela vai ter que, sei lá, 300 pixels por 200. Tá ótimo. Vamos ver. Vou rodar, realizar cadastro. Beleza, eu tenho aqui a minha janelinha para o cadastro agora. Vou continuar as informações. Então eu tenho um LB. Eu já tenho um LB senha lá embaixo. Como eu estou em janelas diferentes, não vai dar problema com o nome a princípio. Mas mesmo assim, é bom não repetir nomes. Então, esse LB senha 2 é do tipo label e vai ficar na minha janela, exibindo o texto para mim. Digite sua senha. Vou criar a entrada, ó. Entrada senha 2, que eu já tenho ali uma, vai ser do tipo enter e vai ficar na minha janela. Ok? Vamos ver como está ficando. Então, quando eu clicar aqui, opa, eu esqueci de inserir os dois, né? Eu só criei. Então, entrada senha 2, desculpa, lb senha 2.pack para inserir. O meu entrada senha 2 também, ó, entrada senha 2.pack. Vamos lá ver como está ficando. Então eu já tenho, ó, digite o nome, digite a senha. Para ficar bem legal, vamos colocar de novo outra senha, né? Porque normalmente a gente tem que conferir a senha, a gente digita duas vezes. Então agora eu vou ter aqui, ó, o senha 3, né? Aqui também a entrada senha 3. E vou colocar aqui digite novamente a sua senha, porque a gente quer conferir se as duas batem. Ó, digite o nome, que na verdade é o e-mail, né? Não é nome, digite seu e-mail. A gente vai cadastrar pelo e-mail. E digita a senha. Feito isso, a gente pode clicar no botão para capturar esses dados. Então eu vou ter aqui um botão agora, um BT salvar. Ele é do tipo button, ele vai ficar na minha janela, exibindo um text para mim salvar, o bt salvar.pack, vou colocar aqui um pad y de 20, só para ficar um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó, tá ótimo. A nossa janelinha para fazer o cadastro tá bacana. Opa, tá bacana não, né? Esqueci de colocar o tipo do cadastro. Então vamos colocar aqui o combo box. Eu vou ter que crescer um pouquinho a nossa janela. Ela estava com 200, vou colocar aqui sei lá, uns 260. E vamos incluir o combo box. Ó. Antes do botão, eu vou ter que criar aqui, ó, tipo. O tipo vai ser do ttk.combobox. Eu vou até copiar lá de baixo, quando a gente fez, ó, ele vai ficar no janela e ele exibe os valores. Lembra que a gente fez aqui, ó? Ó, ele tem o tipo de usuário. Vou copiar ele para cá. Então, vou até tirar aqui o tipo. Ó. Vou colocar aqui o meu
Os meus usuários são esse tipo. Ok, vamos exibir, ver como está ficando. Opa, esqueci de mudar a janela. Ele fica no janela. Esse é o problema de copiar e colar, né? A gente esquece de modificar. Então, eu tenho todos os meus dados para preencher. Ficou um pouquinho feio aqui, vamos colocar um pé de Y de 10. Ok, tenho todos os dados aqui. Quando eu clicar no botão salvar, então, eu quero enviar isso aqui para o banco de dados, né? Então, a gente já sabe como que a gente faz. Ó. É o mesmo caso do entrar. Depois que eu pegar todas as informações, eu preciso conectar, executar um SQL para ver se está tudo ok, né? Para enviar para o banco, quer dizer. Depois, eu vou desconectar. Então, vamos fazer isso. Ó. Na hora de cadastrar essa pessoa, eu mostrei aqui a janela, agora clicar no botão salvar. O que eu vou fazer? Eu vou chamar um comando que vai ser o salvar, tá? Então eu vou ter uma função só para salvar. Vou criar ela aqui em cima. Vou chegar aqui e vou criar. Então eu tenho a minha def salvar, abre e fecha parênteses. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu posso pegar primeiro os dados que eu estou capturando da minha janela, né? A pessoa vai ter digitado, eu vou colocar aqui, ó. Então, nome. Vai receber o quê? Vai vir aqui desse entrada nome, ó. Então, ele vai vir de entrada nome, nome.get. Desculpa, não é nome, é e-mail. Toda hora eu esqueço, né? O e-mail. A senha. Eu vou pegar a senha de onde? De entrada senha, que a gente criou aqui, ó. É o entrada senha 2. Então, entrada senha 2. Entrada senha 2.get. E o tipo, né, que a gente criou, tá aqui no meu opções 2, ó, que é o nosso combo box. Então, o meu tipo, vou chamar de tipo, ele vem lá de opções 2.get. Então, por que está tudo sublinhadinho aqui? Então, vamos entender aqui o porquê. É o mesmo caso que a gente falou aquela hora das variáveis conexão e cursor, lembra? Eu criei essa entrada nome, entrada senha e opções dentro da função cadastrar. Então ela só existe aqui dentro. Então vamos lá. Eu vou precisar acessar esse entrada nome para pegar o nome que a pessoa digitou. Vou transformar ele em global aqui, ó. Entrada nome. Eu vou precisar acessar o entrada senha 2. Então vou colocar aqui, ó, antes dele, né? Entrada senha 2, vou transformar em global. E eu vou precisar acessar também o meu combo box, que é o opções 2. Vou colocar antes dele aqui também, global opções 2, para que eu consiga acessar. Então, se a gente voltar aqui agora, na nossa função para salvar, ele já não está reclamando mais, ele já sabe quais são essas variáveis. Ok, peguei os dados, o que eu preciso fazer? Enviar para o banco. Então, antes de enviar, eu preciso conectar. Então, eu vou chamar aqui, ó, a minha função conectar, que a gente criou, né, no início do vídeo. Feita a conexão, eu posso usar o cursor.execute para rodar o meu código SQL. Vou colocar um F, abrir 3 aspas, 1, 2, 3, fechar 3, 1, 2, 3, e eu posso usar a minha string formatada aqui dentro. Antes de salvar no banco, eu preciso verificar se aquele usuário já existe, né? Porque a chave primária é única. Eu não vou conseguir salvar se aquele e-mail já existir. Então, primeira coisa, vamos testar se ele já existe. Eu vou fazer um select, igualzinho a gente fez aqui no de baixo, né? Posso até copiar. Ó. Eu vou fazer um select para ver se ele já existe. Vou copiar aqui. Então, vou colar aqui. Só que aqui a variável é e-mail. Então, se eu encontrei esse usuário, eu não posso cadastrar. Então, vamos fazer o teste agora. Ó. Se o meu cursor, ponto, row count, se ele for igual a 0,
quer dizer que eu não encontrei, eu não tenho esse usuário. Aí eu posso cadastrar. Então eu vou colocar aqui. Como que eu vou cadastrar? Vou usar outro cursor.execute, né? Vou rodar aqui de novo outro código SQL. F, 3 aspas para abrir, 3 aspas para fechar. E aí eu vou rodar agora um insert, ó. Insert into login nas colunas de e-mail, senha e tipo. Vamos conferir se é isso mesmo? Ó, as minhas colunas chamam e-mail, senha e tipo, ok? Então, eu vou inserir o que? Os valores, os meus velhos, abre parênteses, abre aspas, vírgula, abre aspas, vírgula, abre aspas, vírgula. As 3 informações que eu preciso. Ó. Dentro dessa primeira aspa, o que eu vou passar? A minha variável e-mail. Dentro da segunda aspa, eu vou passar a minha senha, a minha variável senha. Na terceira aspa, a minha variável tipo. Ok? Feito isso, posso fechar aqui o meu ponto e vírgula. Então, eu vou procurar no banco. Esse usuário já existe? Se não, ó, se der zero, meu contador de linhas for zero, eu vou inserir ele no banco. Else, então se ele encontrar, eu vou por enquanto só colocar um print aqui dizendo que o usuário já está cadastrado. Ok? Vamos fazer o teste então? Antes de testar, só lembrando, ó, conectei, fiz tudo que eu queria, agora eu vou desconectar, né? Vamos rodar então para a gente ver. Executei, vou clicar aqui, ó, realizar cadastro. Eu quero cadastrar agora, vamos supor que eu esteja cadastrando meu filho aqui, ó, heitor@gmail.com. Qual vai ser a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou digitar novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele é do tipo aluno. Vou clicar no salvar. Não aconteceu nada, né? Vamos ver se ele mandou para o banco de dados. A gente não colocou para limpar. Vamos conferir lá no banco de dados. Então, estou aqui no banco, vou atualizar e ver o que tem. Ó, não aconteceu nada. Por quê? Agora, pessoal, isso aqui todo mundo esquece de vez em quando, mas vamos frisar para a gente não esquecer. Toda vez que a gente manipula o banco, se a gente quer só visualizar algo que está lá no banco, a gente roda o select e pronto. Agora, quando a gente quer modificar o banco, né, no caso de um insert, de um update, de um delete, eu estou modificando o banco. Então, eu não posso esquecer do commit, ok? Vamos voltar lá no nosso código. E aqui, ó, antes de desconectar, eu preciso rodar um commit para validar essa inserção que eu estou fazendo. Então, fiz a inserção, eu vou rodar aqui, ó, conexão.commit, tá? Agora sim, ele vai executar no banco de dados. Vou parar aqui o meu sistema, vou rodar novamente e vamos ver, ó, vou realizar o cadastro do heitor@gmail.com. A senha dele, por enquanto, não está escondendo nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode deixar assim por enquanto. Ele é do tipo aluno e vou clicar no salvar. Beleza. Será que ele mandou agora para o banco? Vamos lá conferir. Vou atualizar aqui, ó. E agora a gente tem o cadastro do Heitor, tá vendo? Heitor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é do tipo aluno. Ok? Então a gente viu como que a gente envia para o banco. Vamos melhorar só um pouquinho, sem complicar muito, para a gente validar a senha. Já que a gente perguntou 2 vezes a senha, a gente tem que ver se ela confere antes de mandar para o banco, né? Vamos voltar lá. Então, parei aqui o meu sistema. E aqui, ó, antes de fazer tudo isso, eu vou verificar se as senhas são iguais, né? Ó, eu criei senha 2 e senha 3. Então, vamos pegar aqui, ó, o outro senha, senha 2, ele vai ser a entrada senha 3.get que a gente criou. A gente precisa colocar ela como global também. Então, vem aqui, ó, né? Global entrada senha 3.
Beleza, agora, antes de fazer qualquer coisa, antes de salvar, eu vou verificar se as duas são iguais. Então, eu já procurei aqui o usuário, já fiz tudo isso. Vou colocar aqui dentro mesmo. Ó. Não é a melhor organização, mas por enquanto pode ser. Então, se o usuário não existe, eu vou colocar aqui, ó, se senha for igual a senha 2, aí eu vou rodar isso aqui, ó, vou colocar dentro desse if. Ok? Então, ó, se senha for igual, eu rodo. Else, eu vou colocar aqui um print dizendo que a senha não confere. Não confere. Confere. E aí a pessoa vai ter que digitar novamente. Vamos fazer um teste? Vamos tentar criar outro usuário. Ó, eu vou criar agora a claudia@gmail.com, a senha 123456, e agora eu vou errar a senha 123457. Errei de propósito. Ela é do tipo professora. Vou clicar no salvar e ele falou aqui embaixo, né, no nosso terminal, a senha não confere, ok? Então essas validações, se isso acontece, se aquilo acontece, é revisão lá do segundo ano. Vocês podem fazer agora todas as validações que vocês precisam. O importante nesse vídeo é só a gente relembrar como que a gente acessa o banco de dados, tá bom? Então o importante é lembrar que você precisa se conectar, criar o elemento cursor, porque é ele que vai manipular o banco. Você precisa de uma função para desconectar, a gente não pode ficar deixando o banco de dados aberto, porque ele tem inclusive limite de conexões. Se você for deixando ele aberto, 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 uma hora ele vai começar a recusar as conexões. E aí, sempre que você for trabalhar, você chama, conecta, executa o SQL que você precisa, depois você desconecta. No caso, para fazer o login, ó, a gente conectou, executou o SQL que a gente precisava, depois a gente desconectou. Beleza? Então, testa aí, faz esse exemplo, vê como que você pode cadastrar as coisas no banco, como que você pode buscar no banco, e depois a gente dá sequência nos próximos vídeos, ok?